Olá galera, eu sou o Nano e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como instalar o HeroMe na Ender 3, vamos lá? Antes da gente começar, eu estou instalando aqui a geração 2 do HeroMe, que é a que eu tenho impressa, na verdade é que eu já tinha instalado na minha Ender 3. Eu coloquei a refrigeração original, a capa original aqui do Hot Ender da Ender 3 para mostrar isso para vocês. Atualmente no Thingiverse está na versão geração 3 do HeroMe, mas o princípio de instalação é exatamente o mesmo. Eles só tornaram algumas coisinhas mais fáceis, tipo esse parafuso aqui de trás, tem um parafuso aqui bem de trás da ventoinha do dissipador de calor do Hot End. Eles colocaram um corte para você conseguir acessar esse parafuso mais fácil e também criaram novas opções dessa base aqui, que é que direciona o ar da ventoinha que refrigera as peças. Mas apesar de eu estar instalando um geração 2, vocês imprimirem a geração 3 vai dar exatamente, o processo é exatamente o mesmo. Além disso, eu estou instalando na Ender 3, mas o processo é o mesmo se você quiser instalar na CR10 ou a CR10S, CR10 Mini, a Ender 3 Pro, qualquer outra impressora da Creality que use esse mesmo modelo de Hot End, vai funcionar, a instalação vai ser a mesma. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai falar é sobre quais partes você deve imprimir. Porque se a gente vier aqui no Thingiverse, olhar os arquivos que tem, a lista é enorme. Então vamos lá para o monitor e eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam imprimir. Então vamos lá, primeira coisa é a base. Você vai precisar da base e aqui a gente tem duas opções. A base para CR10 e para Ender 3 e a base para Ender 5. Tem uma diferençazinha da Ender 5, eles tiveram de fazer essa base diferente. Mas pode imprimir para a sua impressora. Essa base é a peça que vai segurar tudo. Ela vai segurar a ventoinha do dissipador de calor do Hot End. Se você tiver algum sensor de nivelamento de mesa, a peça que vai segurar o sensor de nivelamento de mesa vai prender nessa peça também. E o duto da ventilação da peça também vai prender nessa base. Então tudo vai prender nessa base. É só pegar a correta aí para sua impressora e imprimir ela. A segunda coisa que você vai precisar é do duto de ventilação. Esse duto de ventilação tem algumas variações. Eu, por exemplo, aqui tenho dois impressos para a ventoinha original da Ender 3, que é a que eles chamam de 4010, e para uma ventoinha maior que eu comprei no Banggood, que é essa ventoinha aqui, que é uma ventoinha 5015. Não faz tanta diferença assim essa ventoinha maior, mas se você quiser pôr a maior, eles têm essa opção. Inclusive, atualmente na geração 3 tem várias opções. Tem a opção de você pôr duas ventoinhas, tem a opção de você pôr uma ventoinha só e por aí vai. Se você tiver com a ventoinha original da Ender 3 e você só quiser usar ela, você vai usar esse duto aqui, esse HeroMe OEM 4010 Duct. Não confunda com o Dual. O Dual é se você tiver duas ventoinhas igual ao original da Ender 3, você põe uma de cada lado. Se você quiser usar só o que vem na Ender 3, você tem que imprimir essa daqui OEM. Se você tiver um 5015, que nem eu tenho, é esse aqui, ó, HeroMe Single 5015 Duct. Se você tiver dois 5015, você pode imprimir esse HeroMe Dual 5015. Então você tem que pegar o Duct, que é o duto da refrigeração da peça, correto para a ventoinha que você vai usar. Tem até algumas opções, tem a opção do 4020, que é um menorzinho só que mais grosso, do 5020, que é o mais grosso que esse meu,
Mas normalmente a maioria das pessoas vai usar ou o OM 4010 ou o Single 5015. Uma outra recomendação que eu faço para essa peça, deixa eu mostrar aqui para vocês, é imprimir ela em ABS. Porque quando você imprime ela em PLA, principalmente se você for imprimir, se você imprimir ela em PLA e sempre for imprimir PLA com ela, provavelmente você não vai ter muito problema. Com o tempo que pode acontecer é isso aqui, ó. Essa peça aqui branca, ela é impressa em ABS. Ela tá retinha aqui ainda. Essa preta, ela deu uma curvada no duto. Por conta do calor, isso aqui fica próximo ao hot end, a parte que esquenta da impressora, e ela acaba o PLA acaba deformando com o tempo. O ABS não, porque o ABS ele tem uma temperatura de transição vítrea maior que o PLA. Ele precisa de uma temperatura maior para distorcer. Então assim, a recomendação que eu dou é imprimir em ABS. Se você for imprimir só PLA, provavelmente isso não vai ser um problema grande, porque a ventoinha de refrigeração da peça só vai estar desligada na sua primeira camada. No resto da impressão toda você vai estar com a ventoinha ligada e a ventoinha vai estar jogando ar dentro dessa peça aqui, refrigerando essa peça também. Mas se você tiver ABS, aproveita um dia quente aí para imprimir, que é o único jeito de imprimir ABS na Ender 3 do jeito que ela vem. Mas pega um dia quente aí e imprime o duto em ABS para ele não distorcer com o tempo. Além disso, você vai precisar de uma peça de montagem de um sensor de nivelamento ou então de uma capinha para pôr aqui no lugar. Se você tiver um sensor de nivelamento, você vai vir aqui no Thingiverse e imprimir a peça adequada para o seu sensor de nivelamento, seja um EasyABL ou um EasyABL Mini, e para a sua configuração de ventoinha. Então você tem que ir para o EasyABL Single Fan, para uma ventoinha de refrigeração da peça só, ou para duas ventoinhas. Então você vai imprimir aqui o apropriado para o seu sensor e a sua configuração de ventoinhas. Se você não tiver o sensor de nivelamento, tem essa peça aqui, essa Base Lock No ABL, que é justamente a travinha para você parafusar a base sem nenhum sensor de nivelamento de mesa. O que você vai precisar são dessas três peças. Agora que você já sabe o que você precisa imprimir do Hiromi, vamos chegar aqui mais perto da Ender 3 e eu vou mostrar para vocês como montar essas peças na Ender 3. Então vamos lá, a gente vai começar desmontando essa capinha aqui, essa capinha original do hot end. Para soltar ela é extremamente fácil, são esses dois parafusos aqui na lateral. E dois. E essa capinha soltou. Você provavelmente não vai conseguir tirar elas daqui ainda por conta deste fio da ventoinha. Na hora que você puxar, o fio da ventoinha vai prender e o fio da ventoinha de dentro também. Então você ainda não consegue tirar. Então vamos tirar as duas ventoinhas. Essa ventoinha aqui, se você for reutilizar ela, for usar um suporte que use essa ventoinha, a ventoinha original, você pode tirar os 4 parafusos, porque você vai precisar dos 4 parafusos para montar o duto. Você vai usar 2 parafusos para montar o duto na base e os outros 2 parafusos para segurar a ventoinha no duto. Você usa uma chave mais fina. Eu estou usando aqui minha chave, mas as chaves originais da Ender 3 servem para tirar esses parafusos. Eu vou soltar os 4 parafusos para mostrar para vocês como é que monta essa ventoinha no duto. Mas se você for usar outra ventoinha, só precisa tirar 2. Você só vai precisar de 2 para montar a outra ventoinha, se você não for usar a ventoinha original. E aí você pode deixar os outros 2 aqui presos para, se por um acaso algum dia você precisar voltar para essa capa original,
a ventoinha já vai estar presa aqui no lugar. Você não corre o risco de perder ela, nem nenhuma parte dela. Então eu tirei. Se eu fosse usar essa ventoinha e o fio dela ainda tivesse ligado, eu jogaria aqui para trás. Se você for trocar a ventoinha, pode chegar, tira a abraçadeira de nylon aqui, chega essa capa para trás e aí emenda o fio da ventoinha nova que você for ligar aqui. Eu recomendo usar tubo de encolhimento que está preso com uma fita isolante vagabunda. Só tome muito cuidado para não dar curto aqui nesses fios que você pode danificar a sua fonte. E atenção também na polaridade. Se eu não me engano, o azul é negativo e o amarelo é o positivo. Se você for usar a ventoinha original, só joga ela aqui para trás enquanto você está trabalhando. E vamos continuar desmontando. Agora a gente precisa soltar essa ventoinha aqui de dentro. De novo, o processo é o mesmo, é só tirar os 4 parafusos. Uma vez soltos os 4 parafusos, a capa de metal está completamente solta. Você pode guardar ela. E os parafusos também a gente vai precisar. Esses parafusos, se você quiser usar os parafusos originais de fábrica, eu tenho quase certeza que esses aqui não são os originais de fábrica, mas se você quiser usar os originais de fábrica, tem como. Você só não vai ter como pôr uma proteção em cima da ventoinha, porque você vai ter que montar a ventoinha nessa posição aqui. As hélices da ventoinha expostas, porque o parafuso original ele não vai ser grande o suficiente para atravessar a ventoinha e parafusar do outro lado. Se você quiser montar uma proteção aqui, você ou vai ter que montar uma proteção que encaixe por cima do parafuso. Existe no Thingiverse, você procurar fan grill 40mm, você vai achar várias capas para essa daqui. O que eu gosto de fazer, eu imprimi esse espaçador aqui, para dar um espacinho aqui de baixo, que eu percebi que se eu apertar demais o parafuso, eu posso fazer ela pegar, e também se eu quiser posicionar ela na outra posição, ela sempre vai jogar o ar pro lado que tem esses suportes aqui. Toda ventoinha ela joga o ar pro lado que tem esses suportes. Então se eu colocar ela nessa posição aqui, ela vai puxar o ar. Se eu colocar ela nessa posição, ela vai empurrar o ar. Se você só imprimir PLA, eu recomendo colocar nessa posição aqui. Se você for imprimir outros materiais, tipo ABS, eu recomendo inverter ela para que o fluxo de ar do dissipador do hot end não vá parar na peça. Quando você empurra o ar, esse ar vai passar pelo dissipador, bater na chapa aqui de trás e parte dele vai descer para a peça. E indiretamente você vai refrigerar a peça, o que para ABS não é bom. Então se você for imprimir ABS alguma coisa, eu recomendo colocar a ventoinha ao contrário, ela puxando o ar do dissipador de calor. Eu vou colocar a minha logo aqui. Opa. E aí por isso esse espaçador aqui, esse espaçador serve para isso. Esse espaçador nada mais é do que essa mesma peça aqui cortada na altura. Eu cortei a parte do grill, ela tem uma partezinha aqui que é só o círculo. É a mesma peça, só que eu virei ela de cabeça para baixo e joguei essa parte aqui que tem essa proteção para baixo da mesa. E aí ele não imprimiu essa parte. Se você for pôr nessa posição, você vai precisar de parafuso mais longo. O parafuso ele tem que atravessar a ventoinha e ainda ter comprimento suficiente para parafusar na peça por trás. Essa parafusada pela primeira vez na peça que você acabou de imprimir, pode ser que dê um pouquinho de trabalho, mas vá com paciência, sem fazer muita força para não correr o risco de estragar o plástico. E eventualmente você vai conseguir passar esse parafuso. Só que eu vou desmontar essa ventoinha aqui rapidinho, porque o ideal é a gente montar a base primeiro na impressora e depois montar a ventoinha. Principalmente se você tiver a geração 3. O problema da geração 2 é que tem um parafuso que eu vou prender bem aqui. E ele está por trás da ventoinha. A geração 3 eles adicionaram um corte aqui nessa base da ventoinha
para você conseguir parafusar. Só que para isso você precisa parafusar antes de prender a ventoinha. Então vamos lá. Essa base aqui, vou chegar as ventoinhas todas para trás. Deixa tudo ali pendurado para trás para não te atrapalhar. Essa base aqui, ela vai encaixar aqui por cima. Você vai vir aqui, encostar ela aqui em cima e descer. Você puxa ela para frente aqui, ela não sai. Ela encaixa aqui por cima. E os dois furos aqui tem que estar mais ou menos alinhado com os dois furos aqui de trás. Se você tiver impresso só a base, só a tampinha, se você não tiver um sensor de nivelamento de mesa, é só parafusar aqui por cima, encaixa a peça aí e parafusa. Como eu tenho um sensor de nivelamento, já está aqui atrás a peça. A peça, para quem não tem um sensor de nivelamento, é só essa parte aqui dessa tampinha. E aí você encaixa uma na outra. E aí vem aqui com o parafuso original que segurava essa peça. Segurava a capinha de metal original da Creality. E parafusa ela com os dois parafusos. No meu caso vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque o meu Hiromi é segunda geração e ele não tem o corte para eu parafusar, então tem que parafusar meio de lado. Não coloque os dois parafusos até o fim, porque você precisa pôr o outro parafuso. Eu vou colocar o parafuso aqui de baixo. Eu tô pondo essa porca aqui só porque a minha peça eu quebrei ela a primeira vez que eu fui montar. Eu apertei demais e eu quebrei ela, então eu estou usando essa porca aqui como uma arruela para segurar a base toda. Mas se você for com um pouquinho mais de cuidado que eu, não apertar excessivamente, isso aqui tudo é plástico impresso, ou seja, ele não tem a maior resistência do mundo à tensão. Se for com jeitinho, você não vai passar por essa mesma situação que eu. Agora a gente pode montar a ventoinha aqui em cima. Montada a ventoinha do dissipador de calor do hot end, a gente agora vai montar o duto e a ventoinha de refrigeração da peça. Se você estiver usando a ventoinha original, a peça vai ser algo parecido com isso e ela funciona de maneira simples. Você chega aqui por baixo, encaixa ela, tem essas quatro hastes aqui. Você chega aqui por baixo e encaixa ela, dá uma ajudinha, uma encostada aqui nos cabos para ela encaixar. E ela está encaixada. Agora você vai vir com dois parafusos, dos parafusos originais que seguravam a ventoinha original. E você vai usar esses dois parafusos, você vai pôr por esses dois buracos aqui, ó. Vai vir um de cada lado, um do lado de cá e um do lado de cá, segurando essa peça na base. Inclusive, uma coisa boa de fazer é, antes de montar a base aqui, vir com um parafusinho desse, colocar no furo que tem na base e apertar ele até o fim e tirar para você já fazer a rosca na base, para quando você for colocar ele aqui ficar mais fácil. E aí você vem aqui, coloca um parafuso de cada lado. Eu não vou pôr essa base aqui porque não é ela que eu vou usar definitivo. E aí depois que você colocou os dois parafusos, você dá uma organizada aqui nos cabos, pode até dar uma baixada aqui na fibra que protege os cabos. E aí você vem aqui e encaixa a ventoinha com a saída de ar para baixo. Encaixa a ventoinha aqui. E aí, uma vez que ela está encaixada, você tem esses dois furos para pôr os dois outros parafusos e segurar a ventoinha no duto. No meu caso, eu não vou usar essa ventoinha. Eu vou usar este daqui, que é da ventoinha 5015. O princípio de montagem é exatamente o mesmo. Encaixa ela por baixo, um parafuso de cada lado. Uma vez que os dois parafusos estão presos dos dois lados, você dá uma organizadinha nos cabos, porque depois vai ficar mais difícil. Você pode até vir aqui
já passar uma abraçadeira de nylon aqui para segurar. Vamos fazer isso. Eu venho aqui, já passo uma abraçadeirazinha para ficar tudo preso, bonitinho. E chega os ficabos aqui para trás, vem com a saída de ar da ventoinha aqui para frente e encaixa ela aqui no duto. Se você for usar essa ventoinha, ele tem um encaixe aqui, só de colocar ele no lugar, ela já vai ficar presa, ela não vai sair. Para sair você tem que empurrar essa pecinha aqui para trás, esse pedacinho aqui para trás, para ela poder sair. Mas se você quiser pôr um parafuso a mais prendendo ela, você pode pegar um parafuso atravessando aqui e vir com a porca do lado de cá e prender. A porca também não é indispensável. Se você usar um parafuso M3, essa própria peça aqui já é do tamanho para o parafuso M3 encaixar na peça. Mas como ela é uma peça muito fina, ela acaba rachando. Essa daqui inclusive está um pouquinho rachada aqui, então a porca segura mais firme, mas também não é necessário. Então pessoal, é isso. Mostrei para vocês como instalar o Hiromina Ender 3, tanto com a ventoinha original quanto com a ventoinha maior. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar abaixo. Eu vou fazer o meu possível para responder. De vez em quando eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo. Também podem entrar lá no Thingiverse, sempre tem uns comentários a respeito, mas qualquer dúvida que tenham podem comentar abaixo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, como sempre, deem like aí no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.